capítulo 94 a 96. Mesmo que Shirou não tenha obtido nenhuma informação dos executores, não havia motivo para preocupação. Afinal, seus inimigos eram apenas apóstolos mortos. E entre os apóstolos mortos, o que representava a maior ameaça a Shirou era provavelmente o assassinato de primatas. Mas não havia motivo para preocupação. De acordo com uma regra do Nasuverso, Tsukihime pode existir sem destino e vice-versa. No mundo de Fate, todos os mortos estão enfraquecidos. E acredita-se que a entidade conhecida como Primate Murder ainda esteja nas mãos de Merlin na forma de Foe. Então, mesmo que algum apóstolo morto viesse para a cidade de Fuyuki, não havia necessidade de se preocupar. Shirou havia chegado tão longe e agora era a segunda pessoa mais alta da cidade. Ele estava confiante em sua capacidade de lidar com qualquer situação que pudesse surgir. Mas era melhor lidar com quaisquer problemas potenciais no escuro, pois a cidade já havia sofrido tanto caos e destruição e não aguentava mais. Ao voltar para casa, sua mãe instintivamente perguntou sobre a aula de reforço na casa do professor. Shirou simplesmente assentiu e disse que tinha corrido bem. Depois de lavar o rosto no banheiro, ele se olhou no espelho. A primeira coisa que se notava eram seus olhos, que pareciam estar em chamas, e depois outras características, como o cabelo preto e desgrenhado que roçava na bochecha, e uma expressão gentil que irradiava um calor estranho que misturava juventude e maturidade. Apesar da pouca idade, ele exalava a aura de um veterano experiente. Desde que aceitou todo o mal do mundo, o cabelo de Shirou ficou preto como azeviche, um reflexo do mal que ele havia abraçado. A princípio, seus pais ficaram incomodados com a mudança, mas logo a aceitaram, sabendo que tingir o cabelo de Shirou não faria bem à sua saúde. Na hora do jantar, o Sr. Fujimaru, que raramente ficava até tarde no trabalho, sempre chegava em casa na hora certa. Durante o jantar, ele se virou para Shirou e disse: "Tenho um projeto para apressar neste fim de semana, Shirou. Não vou conseguir ir ao dia dos esportes da sua escola. Não se esqueça de se esforçar no salto com vara." "Eu sei", Shirou assentiu. Ele não era como as outras crianças. Não precisava de ninguém para assistir ao festival esportivo da escola. "A propósito", continuou o Sr. Fujimaru, "seu aniversário é na sexta que vem. Tem algo especial que você gostaria de presente? Eu compro qualquer coisa que seja razoável." "Não preciso de nada, pai", respondeu Shirou com um sorriso caloroso. "Contanto que você esteja saudável e o trabalho esteja indo bem, esse é o único presente que eu poderia pedir." O Sr. Fujimaru olhou nos olhos brilhantes do filho e sentiu uma onda repentina de emoção. Ele disse: "Você realmente é uma boa criança." "E eu?" A senhora Fujimaru Tio apontou para si mesma com um olhar que indicava que ela estava pronta para atacar se não estivesse satisfeita. "Contanto que a mamãe não me faça assistir a nenhum drama meloso, esse será o melhor presente de aniversário para mim", disse Shirou. A senhora Fujimaru fez beicinho e deu um tapinha de brincadeira na cabeça de Shirou. "Ai, não bata na minha cabeça senão fico bobo", reclamou Shirou. Mas então, o tom de Shirou mudou e seu olhar pousou em Sakura, que estava sentada à mesa se sentindo um pouco deslocada. Ele sorriu gentilmente e disse: "Mas estou ansioso pela surpresa de aniversário da Sakura." "Hã?" Sakura corou e gaguejou depois de um momento. Eu não preparei nada ainda." Todos na mesa caíram na gargalhada. A atmosfera estava cheia de alegria. Naquela noite, Shirou sentou-se à sua mesa e começou a fazer uma lista de seu plano de vida. Seu sonho de ficar rico ainda estava muito vivo, e ele estava determinado a torná-lo realidade. Era um objetivo que Shirou não podia desistir. Ele argumentou que se o Nasuverso fosse baseado no mundo real, alguns eventos históricos não deveriam mudar. Por exemplo, a transição do mundo para a era da economia da internet. Ele pensou na explosão do Bitcoin e na listagem de empresas como Tencent e Alibaba, e percebeu que, mesmo que alguém não saiba como administrar uma empresa, desde que acompanhe a maré dos tempos, poderá colher os benefícios e ganhar muito dinheiro. Com esse dinheiro, ele planejava comprar imóveis para criar uma fonte estável de renda e preservar seu patrimônio.
enquanto guardava o restante no banco e investia em produtos financeiros. Só os juros seriam suficientes para Shirou viver confortavelmente pelo resto da vida. Satisfeito com seu plano, ele anotou ansiosamente seus pensamentos e ideias. Na segunda tarde, Shirou cumpriu sua promessa e levou Ilia para um passeio pela cidade de Fuyuki. No entanto, devido às obras em andamento na cidade de Miyama, eles acabaram explorando a cidade shintoísta vizinha. O único ponto turístico digno de nota no shintoísmo era a imponente estátua de Ultra Seven. Apesar da falta de atrações, Ilia anotava diligentemente em seu caderno, preservando suas memórias dos lugares que visitava. "Por que você escreve tudo?" Shirou perguntou curiosamente. Ilia sorriu para ele e respondeu: "Para que eu não esqueça essas memórias preciosas." À medida que o sol começava a se pôr atrás das montanhas a oeste, o passeio pela cidade chegava ao fim. No entanto, Ilia ainda estava ansiosa para explorar Miyama e, entusiasmada, puxou Shirou consigo. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto a seguia saltitando, transbordando energia e vitalidade. Passar tempo com crianças animadas era algo que ele realmente apreciava. Embora a cidade de Miyama fosse pouco impressionante, devido à abundância de canteiros de obras, Ilia permaneceu de olhos arregalados, enquanto observava os arredores e anotava suas observações em seu caderno. Em consideração aos não-humanos e executores que habitavam a igreja recém-construída, Shirou decidiu levar Ilia ao templo Ryūdou. Enquanto subiam a montanha, Ilia lutava para acompanhar o ritmo e, por fim, encostou-se a uma árvore, respirando com dificuldade. Sentindo sua exaustão, Shirou a pegou no colo e abriu suas grandes asas negras, carregando-a pelo resto do caminho até o templo Ryūdou enquanto voava. "Irmão mais velho, você é um anjo?" Ilia perguntou maravilhado. Shirou simplesmente sorriu e respondeu: "Você acha que eu sou?" "Sim," Ilia assentiu ansiosamente, apontando para suas grandes asas negras. "Elas são realmente lindas." "Obrigado," disse ele com um toque de alegria na voz. "Você é a primeira a elogiar a beleza delas. Isso as deixa felizes." A lama em suas asas formou uma mão negra, estendendo-se e acariciando gentilmente a cabeça de Ilia antes de recuar. Ela riu e um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Após pousar no templo Ryūdou, Shirou guardou suas asas negras enquanto carregava Ilia. O monge que varria à frente do templo mal olhou para Shirou, mantendo uma expressão tranquila enquanto continuava sua tarefa, aparentemente ileso às imponentes asas negras de Shirou. Esse comportamento pacífico também era compartilhado pelos outros monges dentro do templo. Kiritsugo disse que tanto Buda quanto Deus são seres iluminados e que se você fizer um desejo a eles, seu desejo pode se tornar realidade, disse Ilia, olhando para a estátua de Buda no salão principal com admiração nos olhos. Fazer um pedido a uma estátua de Buda é o mesmo que fazer um pedido àquela pessoa, explicou Shirou. Você está falando do Graal? Ilia perguntou com curiosidade. Shirou sorriu misteriosamente. Não exatamente. Ele então conduziu Ilia a um quarto de hóspedes dentro do templo Ryūdou. De relance, viu o iluminado sentado em meditação na plataforma de lótus, com Ryūdou Issei, filho do principal sacerdote do templo Ryūdou, escrevendo sua lição de casa ao seu lado. Quando a porta se abriu, Issei olhou para cima e o cumprimentou. Shirou-kun, você está aqui para ver o mestre de novo? É uma pena que ele ainda esteja meditando hoje. Eu sei, disse Shirou com um aceno de cabeça, seu olhar pousando no iluminado, que estava sentado em meditação pacífica. Após a Guerra do Santo Graal, ele fez várias visitas ao iluminado. Apesar de seus esforços, o mestre de meditação permaneceu em silêncio, sem nunca reconhecer a presença de Shirou ou deixar qualquer palavra. No entanto, essas repetidas visitas levaram a uma melhora em seu relacionamento com o templo Ryūdou. Shirou ficou curioso sobre o motivo pelo qual o iluminado escolhera residir no templo Ryūdou. Ele também descobriu que o mestre morava lá há vários anos. O iluminado era a pessoa mais alta da cidade de Fuyuki, e Shirou não conseguia imaginar um cenário em que ele chegaria ao topo mesmo que o céu caísse. Além disso, mesmo que o mestre descesse como um servo, ele era um dos seres mais fortes do universo Nazu,
possuindo a habilidade inata, iluminação da figueira sagrada, que era ainda mais anormal que a flor maligna da liberdade de Shirou. Com seu nível máximo de defesa antipurga, o iluminado podia se defender facilmente, até mesmo contra ataques do nível do fim do mundo. Tempo e espaço não significavam nada para ele, e ele era livre para ir e vir como quisesse, sem ser afetado pela força contrária. Apesar desses fatos, o iluminado nunca falou diretamente com Shirou e nem sequer olhou em sua direção. Não importava o que Shirou dissesse ou fizesse, incluindo tentar fazer cócegas no mestre com cogumelos venenosos, o iluminado permanecia em estado meditativo com os olhos fechados, sem jamais responder aos seus esforços. Essa falta de resposta do iluminado pesou muito sobre Shirou. Ele se perguntou se o aparecimento do iluminado na cidade de Fuyuki significava que outros messias também apareceriam. Apesar de conhecer Sakyamuni, Shirou tinha dúvidas sobre os outros messias. Percebeu que pensar demais nisso só lhe causava estresse desnecessário. Ilha. Fazer um pedido a esse tio é ainda mais poderoso do que rezar para uma estátua de Buda, disse Shirou. Ilha olhou para a iluminada enquanto ela fechava os olhos, parecendo fazer um desejo próprio. Naquele momento, Issei se aproximou com uma toalha rosa e a ofereceu a Shirou. Você deve estar cansado de escalar a montanha, Shirou. Use isso para enxugar o suor. Ouvi dizer que você gosta de rosa, então comprei isso só para você. Obrigado, mas não estou suando. Na verdade, eu estava me perguntando quem começou o boato de que eu gosto de rosa. Perguntou Shirou, pois era algo que o estava incomodando. Todo mundo diz isso, respondeu Issei. De qualquer forma, você pode me ajudar a esclarecer as coisas se ouvir alguém espalhando esse boato de novo? Perguntou Shirou, parecendo impotente. Sim, farei o meu melhor, respondeu Issei, desviando o olhar dos olhos brilhantes de Shirou antes de encará-lo novamente alguns momentos depois. Eu fiz um pedido, Ilha exclamou enquanto abria os olhos. Shirou caminhou até ela e perguntou. O que você desejou, Ilha? Não vou contar, irmão. Ilha saltou para longe, brincando. Shirou começou a segui-la, mas foi impedida por Issei. Shirou, não se esqueça do salto com vara para o festival esportivo deste fim de semana. Dê o seu melhor, ok? Pode contar comigo, ele respondeu confiante, com o punho no ar e determinação. Em 9 de abril de 1994, Shirou cumpriu a promessa feita à Ilha e a levou para passear. Enquanto caminhavam, Ilha se ocupava rabiscando em seu caderno, registrando cada experiência que tiveram na cidade de Fuyuki. De repente, uma voz chamou a atenção de Shirou. Ele se virou e viu Shinji, um garoto de cabelos azuis, sentado em um banco vermelho, acenando para ele da caçamba de um pequeno caminhão. No banco do motorista, estava um jovem de aparência semelhante, segurando um cigarro barato na boca e dando a impressão de ser um tio ceboso de meia-idade. A traseira do caminhão estava cercada por caixas de salgadinhos, incluindo chiclete e salgadinhos. Shinji largou o livro e saiu do caminhão, caminhando em direção a Shirou. E aí, Shinji, como vai? Shirou o cumprimentou com um aceno de cabeça e perguntou. Então, o que está acontecendo com a loja da sua família? Não está acontecendo nada com a loja, respondeu Shinji, balançando a cabeça. Por que você pergunta? Só por curiosidade, disse Shirou, dando de ombros, gesticulando em direção ao caminhão. O que houve com o caminhão então? Você não se lembra? Amanhã é o festival esportivo da escola. Com certeza vai ter muita gente, inclusive pais vindo assistir. E onde tem muita gente, tem mercado. Por isso, sugeri ao meu pai que mudássemos nossas mercadorias para perto da escola e montássemos uma loja no portão de entrada, explicou Shinji. Shinji então entregou a Shirou uma toalha rosa. Esta é para você. Shirou notou o estilo familiar da toalha e perguntou. Você espalhou o boato de que eu gosto de rosa? Shinji sentiu-se envergonhado e riu sem graça, evitando contato visual com Shirou. Isso, hahaha. Shirou suspirou. Você realmente tem jeito para negócios, não é? O olhar de Shinji então pousou em Ilha. E quem será este? Sou Ilyasviel von Einsbern, mas pode me chamar de Ilha. Prazer em conhecê-lo, irmãozão. Ilha se apresentou com um sorriso. Shinji enfiou a mão no bolso e tirou 2 doces. Estes são nossos doces de leite caseiros. São muito bons. Aqui está a Ilha. Obrigado, irmão mais velho.
Ilha aceitou os doces com gratidão. Não precisa me agradecer. Caso alguém pergunte onde você comprou o doce mais tarde, pode dizer que comprou na loja de conveniência Matou, localizada na rua comercial Third East, 70, em Shinto. E não se esqueça da nossa linha direta de pedidos, 031 5776 65. Shirou não pôde deixar de interromper. Ei, Shinji, não anuncie aqui! Shinji pareceu envergonhado enquanto esfregava a nuca. Ah, desculpe, eu me empolguei. Shinji, gritou o jovem que dirigia o caminhão. Preciso ir. Meu pai precisa de mim. Ainda tenho que decorar 100 palavras, um artigo, fazer algumas entregas e postar alguns anúncios. Tenho muita coisa para fazer hoje. Te vejo mais tarde, Shiro. Venha brincar na minha casa um dia desses e não se esqueça de me pagar a sobremesa de leite de cabra da sua mãe, disse Shinji enquanto acenava para Shiro. Enquanto observava o pai e o filho Matou partirem, Shiro não pôde deixar de sorrir. A Quarta Guerra do Santo Graal trouxe muita destruição, incluindo a destruição da cidade velha de Miyama, mas também trouxe algumas mudanças positivas. Devido aos efeitos devastadores da guerra, toda a infraestrutura antiga da cidade de Miyama foi completamente destruída, proporcionando uma oportunidade para a cidade ser reconstruída e modernizada. As ações de Shirou durante a guerra também ajudaram a restaurar a esperança ao povo, que antes havia perdido toda a esperança. Alguns indivíduos, antes condenados à morte, sobreviveram e encontraram novos caminhos na vida. Shinji e seu pai, Byakuya, estavam entre eles. Ilha continuou a documentar em suas anotações. Sexta-feira, 9 de abril. Recebi meu terceiro presente. Um irmão mais velho chamado Shinji, com cabelo de alga, me deu 2 doces. Enquanto Shirou e Ilha caminhavam em direção ao local de encontro com Kiritsugu, eles ouviram 2 vozes discutindo entre si. Por que a vovó concordaria em nos colocar juntos? Você acha que eu estou feliz em ir para a Finlândia? Se não fosse o papai me obrigando, eu nem iria. Seu cabelo loiro de broca? O quê? Do que você me chamou? Cabelo de furadeira? Você não tem educação nenhuma. Os ouvidos de Shiro foram recebidos por um som horrível, e ele se virou para ver o que estava acontecendo. Viu Rin discutindo com uma garota loira, cercada por um grupo de homens vestidos de mordomo. Apesar do espetáculo ser uma fonte de entretenimento para os espectadores, eles não ousaram se demorar devido à presença intimidadora dos mordomos. Ah! Foi a irmã mais velha que me deu a compensação espiritual, Ilha exclamou, apontando para a loira. A garota loira, ao notar Ilha, enrijeceu-se e apontou para ela dizendo: Como você chegou aqui? Ah, compensação espiritual? Do que se trata, Luviagelita Edelfelt? Perguntou Rin, semicerrando os olhos. Que compensação espiritual? Eu não sei nada sobre isso. Não faça falsas acusações. Lúvia entrou em pânico. Ei, eu me lembro claramente, respondeu Ilha, abrindo seu caderno. 5 de abril, terça-feira. O carro da minha irmã mais velha quase me atropelou. Então ela saiu e me deu a compensação espiritual. Ho, ho, ho! Os olhos de Rin se estreitaram. Foi só um acidente, eu te digo. August estava dirigindo perfeitamente bem. Aquela garota foi quem entrou na rua sem olhar, exclamou Lúvia, apontando o dedo para Shirou. E você, plebeu ali, não estava lá também? Diga alguma coisa. Os olhos de Rin também pousaram em Shirou. Ah, olha quem está aqui. O Fujimaru de coração negro. Parece que minha presença está um pouco baixa hoje, Rin. Shirou respondeu com um sorriso. Rin se abraçou e recuou alguns passos, tremendo. Eu já te disse antes, não me chame pelo nome. Me dá arrepios, disse Rin com fingido desgosto. Ok, repetidor Tosaka? Está bom, Rin assentiu. Pft, repetidor Tosaka. Lúvia riu. Você tem alguma objeção? Rin acenou com o punho e então olhou para a Ilha, dizendo provocativamente: compensação espiritual, cabelo de broca dourada. Calem a boca! Não me chamem de cabelo de furadeira! Lúvia sibilou com os dentes cerrados. Então, lançou um olhar rápido para a Ilha e Shirou, percebendo que não estavam sozinhos. Rapidamente se recompôs e recuperou sua nobreza. Ela olhou para Shirou e perguntou: seu nome é realmente Fujimaru de coração negro? Não, é Fujimaru Shirou. Shirou a corrigiu. Shirou... Fujimaru? Lúvia repetiu. Sim, Shirou, ele confirmou. Ah, a pronúncia desse nome japonês é tão estranha, comentou Lúvia,
antes de se virar para Rin. Sua elegância desapareceu e ela disse: de qualquer forma, termine seus procedimentos de abandono escolar rapidamente e venha para a Finlândia comigo, minha irmãzinha. Lúvia enfatizou a palavra irmãzinha. Rin ergueu uma sobrancelha. Que piada! Você acha mesmo que é mais velho que eu? Eu nasci no dia 3 de janeiro, anunciou Lúvia. Procurei seus dados. Você nasceu no dia 3 de fevereiro. Desculpe, mas sou um mês mais velha. Quando nos tornarmos gêmeas, você terá que me chamar de irmã mais velha. Rin cerrou os dentes. Que detestável! Perdi essa, Shirou. Ei, Fujimaru! Rin gritou, apontando o dedo para Shirou. É melhor você estar pronto amanhã. Não deixe a gente te vencer no salto com vara e depois chorar por isso. Sim, entendi. Ele respondeu com um aceno de cabeça. Rin bufou e revirou os olhos. Você não é nada divertida. Não consigo nem falar mais com você. Com isso, ela pegou Lúvia pelo braço e saiu furiosa. Ilia observou a conversa e tomou notas. Mais tarde, Shirou conduziu Ilia ao local combinado com Kiritsugu. Para sua surpresa, encontrou não apenas Kiritsugu, mas também Iris Viel, duas criadas de cabelos brancos e um carro preto. Ao volante estava Maya Rizal. Mamãe! Ilia exclamou, seu rosto se iluminando enquanto ela corria em direção a Iris Viel, que a pegou no colo. Iris Viel olhou para Shirou e assentiu gentilmente. Caster, preciso agradecer por levar Ilia pela cidade de Fuyuki. Não precisa ser educado, respondeu Shirou, balançando a cabeça e sorrindo. E agora que a Guerra do Santo Graal acabou, por favor, me chame de Fujimaru Shirou, não de Caster. Tudo bem, disse Iris Viel. Iris Viel, Ilia e as duas empregadas estavam sentadas no carro. Ilia se inclinou para fora da janela e acenou para Shirou, com um sorriso puro e doce no rosto. Irmãozão, obrigada por me dar tantas lembranças maravilhosas. Adeus. Shirou acenou de volta, dizendo: adeus. O sorriso de Ilia permaneceu enquanto ela voltava para o carro. Da próxima vez, eu definitivamente quero ver você saltando com vara, ela gritou para ele. Shirou assentiu. Enquanto o carro se afastava, Kiritsugu fumava em silêncio, observando-o partir. Shirou se virou para Kiritsugu e perguntou: então, levará cerca de 7 anos para ser concluído? Correto, cerca de 7 anos, afirmou Kiritsugu. Shirou continuou: quais são as chances de a criança esquecer o passado? Cerca de 70%, respondeu Kiritsugu. A alma dela ainda é jovem. E apesar da ajuda do fabricante de marionetes e do cristal do Graal que você forneceu, a probabilidade de renascer como humana e esquecer tudo é de mais de 70%. Não escondemos isso dela. Shirou soltou um suspiro pesado. Não é de se admirar que ela tenha sido tão inflexível em documentar tudo. Ela devia estar com medo de perder as memórias. Ele se virou para Kiritsugu. Não entendo muito bem por que você ficou para trás. Por que não os acompanha até o fabricante de marionetes? 7 anos é muito tempo para ficar sozinho. Não se sentirá solitário? Não, respondeu Kiritsugu com firmeza. Mesmo que não estejam fisicamente presentes, estão sempre comigo, no meu coração. Além disso, a fabricante de marionetes não tem nenhum desejo de me ver. Mesmo que eu usasse meu brasão mágico para procurá-la, ela se recusaria a me encontrar. É assim mesmo. Shirou observou o veículo se distanciar. Ele entendeu que os homúnculos produzidos pela família Ainsburn, como Iris Viel e Ilia, tinham vida útil relativamente curta devido ao seu propósito como recipientes do Santo Graal. A única maneira de prolongar suas vidas era reencarnando-os como humanos. No entanto, o processo de transformar não-humanos em humanos era uma tarefa árdua, mesmo para o renomado fabricante de marionetes. Com a ajuda do cristal do Graal, porém, isso era possível. Dada a nossa história, acho que devo ser grato por você ainda não ter me matado. Você não tem obrigação de me fornecer o cristal do Graal. Shirou respondeu friamente. Eu não estou ajudando você. É o cristal do Graal que está te ajudando, antes de se virar e ir embora. Santa donzela do inverno. Kiritsugu murmurou baixinho antes de também partir. No banco de trás do carro, Iris Viel se virou para Ilia e perguntou: você conseguiu encontrar alguma lembrança feliz? Ilia assentiu com entusiasmo. No dia 5 de abril, recebi meu primeiro e segundo presentes. No dia seguinte, Kiritsugu me levou a um café. No dia 7 de abril, desfrutamos de um jantar infantil juntos.
No dia 8 de abril, meu irmão mais velho me levou ao templo Ryūdou para fazer um pedido. E no dia 9 de abril, recebi meu terceiro presente. Ah, quase me esqueci. Fiz um pedido àquele tio de cabelo verde pedindo para nunca esquecer nenhum desses momentos maravilhosos. Ilha sorriu radiante enquanto agarrava seu caderno com força. Essas são todas as minhas memórias favoritas. À medida que o carro preto avançava, ele gradualmente desaparecia no horizonte. À medida que o sol se punha atrás das colinas a oeste, o ambiente antes vibrante foi ficando mais escuro, e a única fonte de iluminação vinha dos postes de luz bruxuleantes. Shirou, voltando para casa, optou por uma rota menos movimentada e com menos pessoas. Amanhã, a escola realizará seu festival esportivo anual e o salto com vara de Shirou está marcado para as 15 horas, durante a 7ª competição. Ele ouviu rumores de um meme circulando no Nasuverso sobre seu salto com vara sendo transmitido para o mundo todo pela Alaya, mas no fundo, sabe que é apenas uma fantasia. Shirou não era um arqueiro, ele era Fujimaru Shirou, com seu próprio karma para resolver. Então, ele decidiu fazer com que o salto com vara de amanhã fosse o mais tranquilo possível, não querendo intimidar as outras crianças, caso alunos mais sérios decidissem participar. Enquanto esses pensamentos o dominavam, Shirou voltou para casa. Mas no momento seguinte, uma dor repentina no abdômen o fez se curvar, cuspindo um bocado de sangue. Olhando para baixo, ele viu uma mão com sangue perfurando seu abdômen por trás. Com um estalo, a mão foi arrancada das costas de Shirou. Ele caiu no chão com um baque, encarando a figura parada atrás dele. Era uma visão de beleza sobrenatural que arrepiava todos que a contemplavam. Era uma garota de cabelos loiros como o sol, vestida com uma camisa branca imaculada de mangas compridas e uma saia roxa esvoaçante que parecia ondular como um rio ao vento. Seus cachos dourados a envolviam como os tentáculos de um demônio enlouquecido, como se possuídos por alguma força obscura. Mas eram seus olhos que realmente a distinguiam. Poças de um vermelho vivo que brilhavam com uma luz sinistra, quase sobrenatural. Roa! A voz estava cheia de intenção assassina, como se tivesse vindo direto das profundezas do inferno. Shirou ficou completamente confuso. Como essa pessoa apareceu do nada? Quem era ela? Enquanto tentava entender a situação, percebeu de repente que a garota à sua frente era ninguém menos que a princesa vampira Arcueide. Mas qual seria o motivo de sua aparição repentina? O que a teria trazido àquele lugar? Essas perguntas ecoavam incessantemente na mente de Shirou enquanto ele jazia no chão, olhando para ela com uma mistura de choque e confusão. Longo! O ar estava cheio de uma voz cheia de malícia, como se tivesse sido invocada diretamente das profundezas do inferno. O corpo de Shirou irradiava energia maligna enquanto ele trazia seus 2 braços enormes e irregulares em direção a Arcueide. Entretanto, no instante seguinte, 2 mãos gigantes semelhantes apareceram misteriosamente em ambos os lados da Arcueide, bloqueando o ataque de Shirou. Fantasma de mármore! É a Arcueide, sem dúvida! Enquanto a lama negra se agitava em sua barriga, ele estendeu uma mão enorme e se lançou para o céu, suas costas criando 2 enormes asas negras que o levaram mais alto em direção às nuvens. À medida que subia, a lama em sua barriga fluía, lentamente curando o ferimento da facada e curando seu corpo. Nem pense em fugir! Arcueide também criou asas, alçando o voo e perseguindo Shirou na tentativa de matá-lo. Shirou projetou 56 espadas, lançando-as contra Arcueide. Mas Arcueide imediatamente reagiu, manifestando um número igual de espadas e atirando-as de volta nele. Shirou ficou sem palavras. Agora ele entendia o sentimento que Gilgamesh devia ter tido quando eles se enfrentaram. Arcueide Brunestud, também conhecida como a Princesa Branca, era uma figura proeminente no mundo de Tsukihime. Ela possuía o poder do Fantasma de Mármore, uma das principais habilidades do Nasuverso, que lhe permitia materializar qualquer coisa que pudesse imaginar através do poder de sua mente.
Quando ela ficou cara a cara com as mãos negras de Shirou, ela utilizou o fantasma de mármore para criar uma mão enorme que bloqueou seu ataque e duplicou suas espadas de projeção. A origem do mundo estava intrinsecamente ligada à história da Arcueida. Há aproximadamente 14.000 anos, um cometa conhecido como Estrela Errante visitou a Via Láctea e lançou 3 anticélulas no sistema solar. Uma dessas 3 anticélulas foi Cefar, que desceu à Terra e causou estragos, destruindo a maioria das primeiras civilizações da humanidade, incluindo Atlântida, em um evento que seria lembrado como a Leucosmaquia. No entanto, Cefar acabou sendo morto pelo portador da espada sagrada. Mesmo assim, Cefar conseguiu reduzir a cinzas 80% da superfície do planeta, matando não apenas a maioria das plantas, animais e humanos, mas até os próprios deuses. Os deuses perceberam que o planeta estava se desvinculando da natureza e que os humanos logo assumiriam o controle do mundo. Para coexistir com os humanos e manter o controle sobre eles, os deuses criaram a Cunha do Céu, e Gilgamesh nasceu, projetado como rei, e a Cunha do Céu, para conectar os humanos em ascensão e os deuses em declínio. No entanto, Gilgamesh rebelou-se contra os deuses e, por fim, optou por aliar-se aos humanos, traindo-os e causando a separação entre humanos e deuses. Isso levou à destruição inevitável da Era dos Deuses e marcou o início da Era dos Homens. O planeta também se libertou do controle da natureza e o mistério começou a se dissipar. 3.000 anos atrás, após a morte do rei Salomão, o ritmo de declínio do mistério acelerou e a Era dos Deuses chegou ao fim. No século I d.C., a Era dos Deuses no continente havia praticamente desaparecido. No século V d.C., após a queda do rei Artur, o mistério remanescente deixado pelos deuses foi extinto e a maioria das espécies fantasmagóricas optou por se esconder. À medida que o poder da humanidade continuava a crescer, era precisamente o que a consciência do planeta, Gaia, temia antes da Era dos Deuses, mas ela não tinha poder para resolver o problema. Brunestud, a lua carmesim, tinha um plano sinistro. Ele fez um acordo com Gaia, enganando-a para que o deixasse viver na Terra em troca de proteção contra a corrupção humana. Com olhos carmesim e gentis, ele fez uma falsa promessa a Gaia: protegerei a Terra, em troca da sua incapacidade de agir. Com essa promessa, Brunestud desceu da Lua para a Terra. Quando a necessidade surgiu, Gaia criou os verdadeiros ancestrais com base em Brunestud. Eles serviam como um sistema natural de proteção para a Terra e eram o meio direto de defesa de Gaia contra a humanidade. Mas ela desconhecia as verdadeiras intenções de Brunestud de governar a Terra. Quando ela finalmente descobriu os planos de Brunestud, o resultado não foi favorável a ele. Brunestud sabia que sua vida estava chegando ao fim, devido aos inúmeros inimigos que havia conquistado, pois sua vontade corrosiva do mundo desafiava Gaia e Alaia. Em um esforço para garantir que seu legado sobrevivesse, ele tentou criar ancestrais verdadeiros de igual pureza à sua como seus sucessores. No entanto, todas as suas tentativas foram infrutíferas. Assim, Brunestud assumiu a responsabilidade de ensinar os verdadeiros ancestrais a criar mais de sua espécie. Em 300 Brunestud sofreu sua queda nas mãos de Kishur-Zelret Schweinorg, que possuía a segunda magia. Apesar de seu imenso poder, Brunestud não conseguiu prever a derrota para um humano. Ele tentou puxar a lua em direção à Terra, mas a magia de Zelret a empurrou de volta, impedindo qualquer dano ao planeta. Brunestud percebeu tarde demais o verdadeiro poder da magia, que opera como uma regra fora das regras. No século XII, os verdadeiros ancestrais, considerados fracassados por Brunestud, obtiveram sucesso onde ele havia fracassado ao criar Arcueide. Ela possuía um poder que rivalizava com o de Brunestud e tinha a capacidade de extrair poder e informações de Gaia. Ela é verdadeiramente a Princesa Branca e uma das potências do Nasuverso. No entanto, há aproximadamente 800 anos, Roa,
a serpente de Akasha e fundadora da agência funerária da Igreja Sagrada, induziu Arcueide a beber seu sangue, completando seu método de reencarnação infinita. Isso resultou no colapso mental de Arcueide e a levou a matar todos os verdadeiros ancestrais que a criaram. Para suprimir seus impulsos de sugar sangue, ela teve que usar mais de 70% de seu poder, mas mesmo assim, permaneceu uma das potências do Nasuverso. Desde então, sempre que Roa reencarna, Arcueide aparece e acessa diretamente informações de Gaia para perseguir e matar Roa reencarnado. Mas o problema era: Arcueide, você entendeu errado. Eu não sou Roa. Shirou falou, tentando se fazer ouvir em meio às acusações de Arcueide. Não tente me enganar, ela retrucou, fixando o olhar em Shirou enquanto materializava uma espada. Você usou essa mesma mentira durante a 12ª reencarnação. Sem mais avisos, ela avançou para atacar. Shirou projetou um escudo para bloquear o ataque e soltou um suspiro. Seu coração está nublado pelo ódio. Ele sabia que não conseguiria enfrentar Arcueide de frente. Se ainda tivesse a imensa energia mágica da Quarta Guerra do Santo Graal, poderia ter tentado, mas com seu nível atual de energia mágica, não tinha chance contra ela. Mesmo com apenas 30% de sua força, Arcueide era uma oponente formidável. E se ela liberasse toda a sua capacidade vampírica, junto com o apoio de Gaia, Shirou certamente perderia. Shirou sempre acreditou na filosofia de ajudar os outros da melhor maneira possível, transmitindo a chama que recebera do grande herói e abrindo caminho para a liberdade para os necessitados. Mas agora, com Arcueide o perseguindo implacavelmente como a reencarnação de Roa, com os olhos cheios de ódio e um poder que superava o dele, ele se questionava como poderia continuar a defender suas crenças. Não importa quão nobres fossem os pensamentos ou quão poderosa fosse sua linguagem, eles eram impotentes até que pudessem subjugar seu oponente. Shirou rapidamente transformou a lama atrás dele em um dispositivo mágico de propulsão de energia, acelerando seu voo. Nem pense em fugir! Arcueide gritou enquanto manifestava seu próprio dispositivo mágico de propulsão de energia e o perseguia. Shirou não disse nada enquanto fixava o olhar na Arqueida que o perseguia. Começou a entender o que Gilgamesh devia estar sentindo diante de um oponente que era um mestre da imitação com habilidades que ultrapassavam em muito as suas. A oponente era uma rainha do plágio, uma falsificadora incomparável. Ele optou por não se envolver em um confronto com a Arcueide, e em vez disso, foi direto para o templo Ryudou, sem dizer uma palavra, irrompeu na sala onde o iluminado meditava e se refugiou atrás dele, agarrando o mestre com as duas mãos e usando-o como escudo. Para lidar com uma potência tão grande, ele teria que usar uma potência própria. Ryudou Issei, que estava fazendo a lição de casa ao lado do mestre, olhou surpreso para Shirou quando ela se escondeu. Shirou, o que está acontecendo? Nada. Continue escrevendo sua lição de casa. Ah, Issei voltou para sua lição de casa. Shirou olhou para o mundo e viu Arcueide caminhando lentamente em sua direção, emanando intenção assassina. Os monges budistas no templo Ryudou ergueram os olhos brevemente antes de abaixarem a cabeça para retomar a varredura. Saia, Roa! Arcueide olhou feio para Shirou. Ela é realmente a princesa branca. Apesar do seu coração transbordar de ódio e raiva, ela não fez mal aos inocentes. Shirou espiou por trás do iluminado, com a voz carregada de desespero. Você pegou a pessoa errada, eu não sou a reencarnação de Roa. Ele nem conseguiu terminar a frase antes que Arcueide disparasse um raio vermelho sangue de luz fria contra ele. Shirou rapidamente se esquivou para trás do mestre. Uma luz dourada e quente emanou do corpo do mestre, dissolvendo sem esforço as garras de sangue da Arcueide. Shirou soltou um suspiro de alívio. O fato de o mestre continuar meditando, alheio e desinteressado pelo que acontecia ao seu redor, só o tornava ainda mais admirável. Não havia nada melhor do que usar aquele monge preguiçoso e despreocupado como escudo. Shirou saiu de trás do iluminado e apontou para ele dizendo: Olhe bem, Arcueide, eu não sou Roa, ele é.